Por que uma esposa influente precisa ter o hábito de estudar sempre e de leitura? Bom, se é a tua primeira vez por aqui, seja bem-vinda. Eu sou a Carol Tormena e eu ajudo esposas influentes a florescer no casamento sem discutir a relação. E eu tenho insistido nesse hábito de leitura, de estudo, por diversos motivos. Eu quero que você entenda hoje por que isso é importante para você florescer no teu casamento. E veja, a influência que eu falo de uma esposa é uma influência que tem um objetivo muito claro. É uma influência no casamento, sim, de forma que esse casamento possa ser um caminho de santidade para essa esposa e para esse marido. Então o objetivo é muito claro dessa influência. Não é uma força que se impõe, não é uma influência que se vence no argumento. Isso é importante você entender o porquê de você criar, você que é uma esposa influente, quer ser mais influente, criar esse hábito de leitura, criar esse hábito de estudo. Em primeiro lugar, porque quando você está com a sua cabeça ocupada naquilo que realmente é importante, e quando eu falo desse hábito de leitura, não é só para você se distrair, não. Eu conheço mulheres que têm esse hábito de leitura, mas usam como uma distração porque o casamento não está tão bom, porque o casamento não é aquilo que elas sonhavam, não tem as expectativas atendidas, estão talvez em sofrimento e acabam se distanciando desse relacionamento usando uma leitura como uma fuga. E pode ser uma leitura, pode ser qualquer outro tipo de atividade. Então, o primeiro ponto é que esse estudo que você vai escolher, ou essa leitura, não é uma fuga, não é uma alternativa a algo que não está bom, que é o teu casamento. Essa leitura, ela acontece, de novo, com esse objetivo claro de que se você se transforma numa pessoa melhor e você é capaz de influenciar com o teu ser, que vai muito além das palavras, por isso que eu digo que é florescer sem discutir a relação, isso causa um impacto no outro através desse conteúdo que você traz. E quando a gente tem esse hábito de estudar, de entender, de buscar respostas, nós nos tornamos uma pessoa mais interessante. Nós nos tornamos, por esse interesse, que não é um interesse de ser uma pessoa que atrai simplesmente pelas ideias ou pela forma física. Não, ela é mais interessante para ser ouvida. Então as tuas palavras, quando elas são colocadas, elas têm um porquê de estar ali. Então a mulher influente, ela não fala qualquer coisa só por falar, só para mostrar que ela tem razão, só para vencer nesse poder de argumentação. Não, ela é muito disposta a ouvir esse marido, ela é disposta a entender esse pensamento dele e ela tem como buscar esta verdade que algumas vezes pode ser uma flexibilização desse pensamento, outras vezes pode ser o de entender mais a fundo o porquê que ela está com o pensamento formado naquela linha de raciocínio. Deixa eu te dar alguns exemplos mais práticos para você entender. Essa esposa que influencia e que estuda, ela está buscando a verdade, porque o caminho de santidade é a verdade, e em todos os aspectos ela faz isso. Então ela não pega algo que é colocado para ela e toma aquilo como verdade sem entender. Ela busca o que é que está por trás daquilo. Muitas das esposas que eu converso têm filhos, não sei se é o teu caso. Mas os filhos, eles trazem questionamentos. Muitos desses questionamentos que são importantes para a formação de valores deles, pode ser que se torne um problema em algum momento para o casal, se houver discordância de pensamentos. Mais um motivo para essa esposa entender os porquês que ela ensina daquela forma ou de uma outra forma e como que ela usa desse momento para se conectar ainda mais com esse marido,
e não assumir uma responsabilidade de educação sozinha, porque não é. Muitas vezes a mulher ela tem um peso da educação dos filhos nos ombros, porque justamente ela pega para si toda essa responsabilidade ao não escutar o marido. Olha só, quando uma esposa não escuta o marido, ela está tomando a responsabilidade toda para ela dessa educação. Muito importante essa escuta, esse diálogo e que existe toda uma preparação e uma conexão para que isso se torne com o poder da influência que eu falo, que não é só uma briga, né? Uma discussão para ver quem tem melhores argumentos. Deixa eu te dar um exemplo que muito é questionado pelas crianças quando se chega à época do Halloween. Quem tem a fé católica já sabe que isso não é uma prática. E por que não é uma prática? Então, a esposa que é influente, ela vai entender o que significa aquilo para ela saber como orientar os filhos, porque nós vivemos hoje num mundo em que as batalhas que nós temos como cristãos são muito diferentes do que a igreja já enfrentou ao longo dos anos. Mas é sempre a busca do essencial que está em jogo, que às vezes são mascaradas de diversas formas, e como ao longo do tempo nós vamos nos confundindo com o que é apresentado, às vezes a própria mãe, né, aquela esposa que também é mãe, acaba se perdendo e não sabe o porquê mais das coisas. Então é importante a gente ter esse hábito para quando precisar, eu não tenho essa informação, eu vou entender, eu vou estudar, eu não posso dar qualquer resposta para o meu filho, porque isso aqui é uma questão de valores que eu estou passando para frente. E se, de novo, o fim último desse casamento é o caminho de santidade, esse testemunho de vida cristã, ele precisa estar em tudo que a gente faz. Então, se não é uma discussão, né, se não pode participar de festas e cada vez está se disseminando mais, como que você explica para o teu filho que isso não é bom? E por quê? E como que ele deve agir? Porque não basta que você só coloque o limite, depende da idade da criança. Se a criança é muito pequenininha, você vai colocar o limite, não manda para festa, e enfim, é mais fácil. Mas ela vai crescendo, ela vai questionando, ela vai querendo se inserir nesse conceito, nesse contexto social. E como que você faz? Porque daqui a pouco essa criança, ela vai ter que tomar as decisões sozinha, ela vai crescer. E você precisa dar essa base para ela. Então, quando você vai e estuda as origens, onde que nasceu a questão de Halloween, por que aquilo existiu e de que forma que isso está hoje. Você vai no passado, no presente, né? E no futuro seria como que você age então daqui para frente. E você entende esse contexto, você é capaz de explicar para essa criança. E essa criança vai te ver como uma referência para ela. Bom, e como que isso impacta no teu relacionamento? Se você está estudando, interessada, buscando a verdade, você e teu marido se conectam no valor e entendem como que nós vamos juntos decidir como orientar esse filho. De que forma que nós vamos dar o suporte, de que forma que nós vamos mostrar para eles essa vontade de Deus. E aí, você que está preparada e que você não quer vencer o teu marido no argumento, você está ali para escutar, você está ali pensando em algo que é maior, na vida do teu filho, na vida tua, como responsabilidade como mãe, na tua vida como esposa, você entende a vontade de Deus. Nos conflitos que nós temos que entender a vontade de Deus naquele momento. E Deus fala conosco através da palavra muito forte. Quantas vezes você, ao buscar uma verdade, buscar um estudo mesmo, buscar uma referência para explicar algo para o teu filho, para explicar algo para o teu marido, quantas vezes você pede essa intercessão de Deus na tua vida antes? A esposa que tem esse hábito de buscar a verdade tem que ser a verdade que está em Deus, porque se você só for pela luz da razão no mundo, você vai se perder.
A luz da razão, ela nos conecta à verdade desde que a luz divina também esteja em nós. Então, são duas luzes que fazem parte da natureza humana e que você precisa alimentar essas duas luzes. A luz da razão. Eu procuro respostas. Com a minha razão, entendo aquela lógica. Mas eu peço essa sabedoria divina para poder entender o que fazer. Porque os problemas são diferentes e eles vão continuar existindo de forma diferente. E nós temos que conseguir, no meio de toda essa diferença, voltar ao essencial. Entende? Por isso que é tão importante você não ficar apenas fugindo dos problemas, em primeiro lugar. Em segundo lugar, somente debatendo em cima de conceitos rasos. Porque a tua conexão com o teu marido, ela é profunda e vocês têm que aprofundar isso juntos, esse profundo, esse mergulhar, esse ir a fundo no mar. É a busca que Deus quer que a gente faça, é algo profundo, não é algo raso. Se você está falando de um caminho de santidade, você tem que ser profunda nos teus questionamentos, nos seus entendimentos. E questionar isso para Deus também. Deus, estou procurando esse tipo de discernimento, essa resposta. Onde que eu procuro? Me mostra os livros que trazem a tua verdade. Me mostra os vídeos que eu vou visualizar conforme a tua verdade. Porque pensa, quanta informação nós temos hoje? Quanto acesso à informação nós temos? Muita informação. E muita informação que se contradiz, não é assim? Claro que com o algoritmo da internet, cada vez mais você vê aquilo que você acredita, porque o algoritmo entende o teu interesse e vai te mostrando cada vez mais daquilo. Parece que o teu mundo está cada vez mais bombardeado daquilo que é teu interesse. Isso é o algoritmo que faz. Mas se você começar a procurar exatamente o oposto, também vai começar a surgir muita coisa daquilo ali. Então esse discernimento divino ele é essencial. Como que eu olho para tudo? Tanta informação. Alguns livros mostrando A, outros livros mostrando B. O que eu faço com isso? Então, não adianta a gente só buscar com a luz da razão, a gente não tem como. Se nós confiarmos apenas na luz da nossa razão, a gente vai cair no mesmo problema lá das primeiras criaturas de Deus lá, nossos primeiros pais, né? Adão e Eva, que quiseram acreditar que somente eles poderiam encontrar o caminho, viver do jeito certo e se afastaram de Deus. Olha o perigo da gente se guiar somente pela luz da razão. Essa luz da razão, ela tem que estar conectada com a luz divina. Por isso, olhar para esse cenário principal, qual é o objetivo de ser uma esposa influente? É caminho da santidade. Se o teu objetivo é outro, diferente disso, respeito, mas não é o que eu vou te ensinar. Na minha linha de pensamento, na minha missão mesmo, eu vejo o casamento como um caminho de santidade. E eu quero ajudar as pessoas que querem isso. Então, respeito se você não acredita, se você está desiludida. Agora, se você está desiludida porque você acha que não é possível, mas você tem esse desejo, você quer isso, então eu vou te falar, fica aqui comigo. Fica comigo, fica nas minhas redes sociais, porque se você quer isso, mesmo que você ache que não seja possível para você, mas se você acredita que seja possível, ou seja, nós estamos falando de fé, se você acredita que é possível, insiste, persiste mais. Persiste mais em entender tudo o que está por trás do teu relacionamento, das tuas atitudes. Porque nós vamos descobrindo a nós mesmos ao longo desse caminho. E é um caminho de profunda transformação. Eu costumo dizer para essas esposas que me procuram e que têm essa semente da fé. Essa fé que é em Deus em primeiro lugar, mas que é uma fé nesse caminho de santidade, no próprio casamento. Essas esposas que têm fé, elas têm chance de fazer acontecer. Mas nós não podemos entrar numa linha de pensamento que diz que nós vamos usar desta nossa influência para modificar o outro. Não.
O poder verdadeiro da esposa influente não é para mudar o marido, é para mudar ela mesma. E mudando a ela mesma, ela pode causar um impacto no outro, mas o outro é o outro, ele tem o livre-arbítrio, ele tem as escolhas dele, e eu não tenho como ir lá e fazer ele mudar. Eu tenho como influenciar. E todo esse poder de influência nós utilizamos. Nós aprendemos, eu te ensino a usar todo o seu poder, o máximo do potencial do teu poder para você usar. O que isso vai trazer, pode ser que traga para você um benefício só teu, numa primeira análise fria, você se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa que não é mais dependente afetivamente, uma pessoa que é bem resolvida com quem você é, uma pessoa que olha para os seus erros, querendo acertar, não para se punir, mas fazendo o que precisa ser feito. Uma pessoa que olha para o erro dos outros não para culpá-lo, não para acusá-lo, mas com compaixão. Uma pessoa que sabe que a quem muito é dado, muito será pedido, e se eu tenho condições de enxergar os meus erros, eu tenho condições de corrigir esses erros. E eu entendo que se o outro ainda não fez, é porque ele não está pronto, então eu tenho que ter misericórdia dele, porque ele está vivendo numa miséria de amor, algo que ele não tem para dar e ele tem que conviver com aquilo. Então, quando eu transformo isso em compaixão, com perdão, com amor, com respeito, entendendo profundamente esses conceitos e colocando isso em prática, sabendo no dia a dia como colocar isso em prática. Olha o exemplo que eu te dei, né? Um questionamento tão simples de uma criança falando de Halloween. Como que eu oriento essa criança? A criança, ela fica assim, tá, mas então o que é que eu faço? Eu chego na festa, eu faço o que eu posso ir na festa ou eu não posso ir na festa? Se eu não posso, dependendo da idade, eu não posso, mas se eu posso, então tem isso, Carol, existe? Sim, você tem meios de fazer isso, e você tem meios de fazer isso no teu casamento. No teu casamento. Então, se depois que você usou todo o teu potencial, que você está buscando, que você está fazendo aquilo que é vontade de Deus, mesmo errando, mas sempre procurando acertar, e você está cada vez mais fazendo a vontade de Deus, olha, eu vejo transformação. Eu não falo exatamente de, você vai conseguir isso, porque a gente não pode ter essa pretensão. Porque se a gente tem essa pretensão de mudar o outro, de novo, nós estamos nos colocando como fez Adão e Eva, nos colocando no lugar de Deus. Nem Deus faz isso. Ele pode e não faz. Então a gente não pode ter essa pretensão de mudar o outro. Isso não é cristão. Mas eu posso influenciar de forma consciente. Eu já influencio. E se eu usar esse meu poder de influência, nossa, se eu estiver realmente conectada com Deus, essa influência, ela vai ser boa para o outro? Opa, se isso pode ser feito, por que eu não vou fazer? Sabe, tem algo que eu tenho aprendido muito, é que se nós não fazemos a nossa parte, se nós não plantamos o bem, o mal, ele nasce e cresce sem muito esforço, porque o mal não dorme. O mal não deixa de agir, ele está sempre agindo. Então, quando pessoas de bem falam assim, não, eu não vou fazer mais nada, deixa quieto, é melhor eu deixar quieto, porque se eu mexer vai ser pior. Peraí, o que significa isso? Significa se abster, se omitir. Por que a omissão é um pecado? Porque você deixa de combater o mal nunca para. Então, quando eu dou um passo para trás ou quando eu paraliso, esse mal continua avançando. Então, a gente fortalece esse mal. Por isso que a omissão é um pecado. Nós não podemos nos omitir no nosso casamento. E por omissão, entenda, eu estou te falando aqui de um conceito que eu não estou aprofundando com você, mas a omissão não é você chegar e falar e ficar lá na cabeça do teu marido e falando, você tem que fazer isso, aquilo. Não, não é por aí. É pelo poder da influência silencioso, que vai te levar a um momento de diálogo harmonioso, de paz, de amor. Mas antes é preciso trabalhar todo o caminho, trabalhar esse terreno. É igual você ter uma terra cheia de pedra
e querer plantar ali. Não vai nascer. Antes de plantar, você tem que mexer nessa terra, você tem que deixar ela fértil. Uma vez que ela se torne fértil, você planta. Então, o que eu falo de ser uma esposa influente para florescer nesse casamento, antes de você florescer nesse casamento, para poder de fato argumentar, ter o diálogo que você tanto sonha, antes disso, você tem que preparar o teu solo. Você tem que... E qual que é o passo que eu estou te dando aqui hoje? Seja uma pessoa que busca a verdade através de estudo, através de conhecimento. Entenda, se conheça. Conheça o que você tem, depois você tenta mudar. Primeiro, entenda com a verdade, assim, com muita honestidade. Quem que eu tô sendo hoje? Qual que é a pessoa que eu tô sendo hoje no meu casamento? Eu tô sendo aquela pessoa que olha para quem eu verdadeiramente sou, com os meus erros e os meus acertos, ou eu estou tão machucada e tão ferida que eu só olho para o meu marido e para os erros dele e não consigo ver mais o que eu posso fazer. Eu já tentei de tantas formas, que é como se agora eu tivesse cega, surda, muda. Não faço mais nada, estou me omitindo completamente, mas por dentro continuo vendo os erros dele. Ou seja, estou cega para mim, mas estou vendo o que ele está fazendo. Continuo escutando aquilo que ele está falando e continuo acusando. Ele continua falando da forma errada, ou seja, não escuto mais a mim, mas escuto a ele e de forma acusativa. Digo para mim mesmo que eu não falo mais nada, mas eventualmente eu falo e firo essa pessoa. Ou seja, estou muda, mas não estou sendo sábia nas minhas palavras. É importante a gente ter esse momento que eu não vou te enganar. Isso dói. Você olhar para você e ver que você tem o que melhorar. Agora, se você fala, mas eu tenho que melhorar, mas ele também tem. Claro, não vou tirar tua razão, não tem como. Só uma pessoa tá errando. 2 pessoas erram. E 2 pessoas também acertam. O fato é que quando a gente cria uma visão que tá bitolada em acusação, ele é o culpado, ele faz, eu automaticamente estou colocando todo o poder na mão dele. Se tem algum tipo de influência que eu poderia exercer, já não estou exercendo mais nada, porque é tudo culpa dele, então só ele pode mudar. Não tem como se tornar uma esposa influente sem olhar para si e sem admitir aquilo que eu preciso mudar. Então aquilo que você precisa mudar é o que vai começar a te dar o poder da influência. Deixa isso entrar, aterrissar no teu coração para fazer sentido isso que eu estou te falando, porque pode parecer algo que choque num primeiro momento. Pode parecer que é algo que você queira rejeitar. Não, não é assim. Não é assim. Comigo é diferente. Talvez você esteja pensando, comigo é diferente, a minha situação é diferente, o que eu vivi não tem como. Tem. Eu falo para você que tem, porque eu já vi isso acontecer. Eu já vi isso acontecer na minha vida. Eu já vivi isso. Eu já vi isso acontecer com outras pessoas em que você olha e fala, meu Deus, essa situação, para eu que sou humana, talvez a minha cabeça limitaria até o processo de cura dessa pessoa. E quando eu vejo uma situação assim, uma situação que é impossível para mim, eu falo, Deus, para mim é impossível, mas para você não é. Então não permita que a minha limitação humana impeça a tua ação. Porque para você tudo é possível. Eu já vi coisas extraordinárias acontecerem. Eu já vi pessoas que teriam todos os motivos para desistir. Teriam, compreensivelmente. Mas decidiram não desistir. Decidiram acreditar naquele desejo, talvez lá bem tão no fundo, quase escondido delas mesmas, de desejar a santidade no casamento. E elas escutaram essa fé pequena. E essa pessoa que escuta essa fé pequena, ela se abre, e se ela está disposta a pegar esse poder que ela tem, essa influência que ela tem, começando por um caminho tortuoso, começando pela porta estreita,
de olhar para si e reconhecer que aquilo que eu fiz de errado, eu vou fazer certo, independente se o outro vai fazer ou não. Quando você entra nesse estado, eu vou fazer minha parte bem feita, porque eu quero fazer a minha parte bem feita. Não é para atacar o outro, não é para jogar na cara dele, não é para nada disso. É porque eu quero fazer, eu quero ser essa pessoa para Deus. Deus merece que eu seja essa pessoa. Mesmo que o outro não mereça, eu serei esta esposa influente. Quando você chega nesse ponto, você está pronta para se tornar a esposa influente.